Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo. O vídeo de agora será uma reação à fala do Marcelo no Hoje no Mundo Militar, falando a respeito de uma coisa bem surpreendente, inclusive, sobre uma rusga entre o chefe das Forças Armadas, Forças de Defesa de Israel, e o próprio primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Parece que surgiu algum bom senso por parte do pessoal do IDF. Para quem não sabe, IDF é a Israel Defense Forces, as Forças de Defesa de Israel. Mas antes da gente começar, eu peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo caso gostem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos e deixem os seus comentários. E se quiserem dar uma força para o canal diretamente, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da sua tela. Sem mais delongas, vamos começar. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as tensões entre o alto comando militar israelense e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com relação à nova estratégia visando ocupar toda a faixa de Gaza. No início deste mês de agosto, durante uma reunião tensa de 3 horas, o general Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior de Israel, expressou profundas preocupações sobre a proposta do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de expandir o controle israelense sobre todo o território da faixa de Gaza, com Zamir alertando que uma tentativa de dominar toda a região poderá obrigar as tropas israelenses a permanecerem por longos anos em combate, e em um tipo de guerra que é visto como dos mais difíceis do mundo, o ambiente urbano. Além de, segundo ele, também colocar em risco a vida dos reféns mantidos pelo Hamas, uma questão muito sensível internamente no país. Então, pelo visto, não é nada uma questão de bom senso, é só uma questão de considerações militares mesmo. Eles não estão preocupados com o dano absurdo que eles estão causando ao povo palestino, eles estão preocupados apenas com considerações estratégicas. É uma coisa assim, uma pena, mas não surpreende. A guerra, iniciada pelos palestinos do Hamas em outubro de 2023, com um ataque devastador ao sul de Israel, que deixou mais de 1.200 civis mortos e 250 sequestrados, já levou Israel a controlar cerca de 75% do território da faixa de Gaza, com as áreas restantes ainda sob controle direto do Hamas, que, apesar de muito enfraquecido, ainda está profundamente entrincheirado em áreas densamente povoadas por civis, justamente os locais onde estão os últimos reféns israelenses ainda vivos. E justamente os locais que os israelenses bombardeiam com mais avidez, causando essas consequências trágicas que são a morte de muitos civis, especialmente civis palestinos, claro. Eles promovem esse verdadeiro massacre sem nenhum tipo de repercussão. Parece que eles podem fazer o que eles bem entendem com as pessoas na faixa de Gaza. E dizer que isso é um absurdo é simplesmente uma posição até leve demais, porque isso vai além das raias do absurdo. Segundo o gabinete de Netanyahu, o Hamas indicou a sua intenção de não mais negociar a libertação dos reféns ainda vivos, além de ter também sinalizado seu afastamento das conversações visando chegar a um acordo negocial para colocar um fim à guerra. Por conta disso, Netanyahu informou que não há muito mais a fazer a não ser avançar pelo restante do território da faixa de Gaza, incluindo, obviamente, aquelas áreas onde estão os reféns. Essa estratégia, anunciada pelo primeiro-ministro, fez também crescer o receio de que o governo estaria interessado em restabelecer assentamentos dentro da faixa de Gaza. Esses assentamentos, retirados por Israel em 2005, foram sempre um espinho nas negociações de paz com a autoridade palestina. Por uma razão muito óbvia, esses assentamentos invadiam um território que até então eles tinham em comum acordo que fosse controlado pela Autoridade Nacional Palestina. E se a gente for pensar no começo de toda essa bagunça que vem desde o início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, o Mandato Britânico e
a ideia da solução das duas nações, de dois países, isso acaba indo frontalmente contra essa ideia de uma solução de duas nações. Porque se existem assentamentos israelenses dentro da faixa de Gaza, dentro de território palestino, como é que pode existir um país palestino soberano ali? É impossível. Então, faz todo sentido que isso não seja aceito. Por isso, a perspectiva não oficialmente anunciada de que possam ser restabelecidos gera preocupações em diversos setores. A situação em Gaza é devastadora, com a população civil sendo, infelizmente, como sempre, a mais afetada. De um lado, os terroristas do Hamas seguem com a sua prática habitual de usar civis como escudos, construindo túneis por baixo de escolas, hospitais e até de acampamentos de refugiados, resultando sempre em baixas civis quando Israel avança com ataques contra essas posições do Hamas. Exatamente, mas quem é que está avançando? Quem é que está bombardeando? Aí já não dá para colocar isso aí na conta do Hamas, isso aí dá para colocar na conta de Israel. Apesar dos israelenses terem o hábito de alertar a população sobre ataques iminentes, emitindo ordens de evacuação, os terroristas do Hamas frequentemente impedem a saída dos civis. E, do outro lado, os israelenses, avançando metro a metro por áreas densamente urbanas e abarrotadas de entulhos, sofrem com ataques e emboscadas, com os terroristas do Hamas atacando a partir de todas as direções. Como eu disse, o Hamas, apesar de profundamente enfraquecido em relação ao que era em 2023, ainda tem farto poder de fogo disponível, principalmente sob a forma de fuzis, lança-granadas e explosivos, que é tudo o que precisam para causar baixas entre os soldados que avançam pela área. A forma como o Marcelo constrói os roteiros dele é meio problemática, porque ele fala como se os israelenses fossem meras vítimas. E os militantes do Hamas fossem somente os caras malvadões que atacam sem nenhum motivo, quando na realidade a gente sabe muito bem que Israel é um projeto colonial, é um projeto colonial sobre esse território que antes era um território que pertencia aos palestinos. Então, até de acordo com resoluções das próprias Nações Unidas, eles têm direito a uma resistência armada contra um projeto colonial que talvez seja o último grande projeto colonial que ainda existe nesse planeta. E além de Israel ser um etno-estado, ou seja, é um estado problemático na sua essência. Além disso tudo, os israelenses, conhecendo a prática habitual do Hamas de roubar os caminhões com ajuda humanitária, tiveram de criar grandes centros para distribuição de ajuda, resultando em um sistema muito pouco eficiente e propenso a ataques e a momentos de caos e violência, com o resultado disso sendo um grande sofrimento entre os civis, encurralados entre os terroristas e o exército israelense focado na destruição desses terroristas. Tudo isso está levando a um aumento da pressão interna, com parte da população israelense descontente com a continuidade do conflito. Pesquisas indicam que uma parte crescente da sociedade israelense deseja uma solução diplomática, mas, com o Hamas se opondo às exigências do governo de depor as armas e abandonar o território, a chance de um acordo é praticamente nula. Zabir, um veterano militar com uma carreira marcada pela sua atuação no comando de blindados e na repressão de protestos em Gaza em 2018, mantém uma postura cada vez mais crítica em relação à escalada militar da região. Ele é altamente respeitado dentro do exército, mas a sua posição está em choque com as demandas políticas do governo. Ele já foi promovido por Netanyahu e tem forte apoio dentro das Forças Armadas. Mas a sua oposição ao plano do primeiro-ministro mostra claramente a complexidade das decisões a serem tomadas. Com uma vasta experiência de combate, Zamir sabe que a ocupação total de Gaza não será uma tarefa simples, fazendo questão de ressaltar que isso colocaria Israel no comando de uma região devastada, com uma população extremamente traumatizada e... De novo, quem devastou essa região? Quem traumatizou essas pessoas?
Essas são as perguntas que a gente tem que se fazer. As forças israelenses seriam responsáveis por prover segurança e serviços básicos para milhões de pessoas, ao mesmo tempo em que continuariam lutando contra terroristas escondidos e infiltrados entre esses mesmos civis, o que colocaria um enorme fardo sobre as forças militares israelenses já extremamente sobrecarregadas. Apesar da posição de Zamir ser clara, ele entende que, como chefe do Estado-Maior, a sua missão é garantir a segurança de Israel, independentemente das divergências políticas. E ele afirma que, se necessário, executará a estratégia do governo, mesmo com ressalvas, mas deixou claro que a sua principal preocupação continua sendo a proteção dos reféns e a busca pela derrota militar do Hamas. Mas ele também alerta sobre os riscos de uma ocupação prolongada para os soldados israelenses e os custos políticos e militares que isso acarretaria para Israel. No cenário atual, a questão não é apenas sobre o futuro de Gaza, mas sobre a estabilidade de Israel e a sua posição no cenário internacional. A guerra em Gaza, que já entrou no seu segundo ano, coloca Israel diante de dilemas estratégicos e políticos de grandes dimensões. A tensão interna entre o primeiro-ministro e o chefe do Estado-Maior revela o quão complexo é o cenário militar, onde as decisões do governo podem, frequentemente, não coincidir com a realidade no terreno. E eu, inocente, estava achando que esse cara talvez fosse uma pessoa com um pouco de consciência de que o que eles estavam fazendo na faixa de Gaza e uma possível ocupação total do território eram atitudes muito prejudiciais para as pessoas que vivem lá. Mas não, ele está preocupado só em questões militares mesmo. Com as negociações diplomáticas falhando e o sofrimento da população civil aumentando, o futuro de Gaza e da região depende de decisões críticas muito influenciadas pela política, mais do que por questões humanitárias e estratégicas. A guerra em Gaza não é apenas uma questão de controle territorial, mas de como as potências políticas e militares de Israel, com as suas diferenças internas, conseguirão navegar e se orientar em um dos conflitos mais desafiadores da sua história recente. E aí está, essa foi a análise do Marcelo, como sempre com uma boa e saudável dose de viés sobre isso que está acontecendo na faixa de Gaza e sobre essa resistência do alto comando de Israel em continuar com a ocupação até o final. O que vocês acharam do vídeo e dos comentários? Deixem aqui embaixo nos comentários do vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo também, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E se quiserem dar uma contribuição direta com o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui embaixo agora. Eu agradeço a todos por terem assistido. Agradeço a todos pelo feedback que vocês têm dado nos vídeos do canal, pelos comentários. E verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!